boa tarde. O Primavera Saúde está no ar e hoje vamos falar sobre uma técnica diferente para o tratamento de uma doença que até é comum nos dias de hoje, a labirintite. A técnica recebeu o nome de terapia vestibular. Por este motivo que eu estou recebendo a doutora Érica Salvaro Fernandes, fisioterapeuta. Doutora, seja muito bem-vinda ao Primavera Saúde. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Bom, antes de a gente falar sobre esse tratamento que promete ótimos resultados, queria abordar um pouquinho antes sobre realmente a doença da labirintite, né? O que exatamente é a labirintite? Como o próprio nome diz, labirintite, né? Termina com it. Toda palavra que termina com it significa inflamação. Tá? Tendinite, bursite, artrite, a labirintite. Labirintite, inflamação do labirinto, tá? Uma estrutura que a gente tem dentro do nosso ouvido interno. Quando essa estrutura está inflamada, a pessoa tem o diagnóstico realmente de labirintite. Tá? Só que poucas pessoas sabem que realmente esse diagnóstico é muito raro. É raro a pessoa ter labirintite. A gente acaba utilizando, as pessoas utilizam, só que realmente nem 10% das pessoas que acham que tem labirintite não tem. Tá? Então é uma inflamação dentro do labirinto, só que é uma doença rara. Realmente ela acomete mais mulheres, tá? Acima de 40 anos. Tá? E o tratamento inicia-se com medicação e em seguida com exercícios para recuperar a estabilidade, o equilíbrio, a confiança, né, de movimentar a cabeça e não se sentir tonta. Então, exatamente o que exatamente que a população tem hoje que acabam identificando como labirintite, já que não é? A doença mais comum hoje, que afeta desde jovens, mulheres, homens, tá? Se chama vertigem posicional. Tá? É parecido com a labirintite, só que não é. Por quê? A vertigem posicional, tá? É uma tontura que a gente realmente tem lá dentro do nosso ouvido também, tá? Dentro do nosso ouvido nós temos uma estrutura que existem vários cristais. Esses cristais, tá? Por vários motivos que depois eu vou citar, eles acabam saindo do lugar e ficam espalhados dentro do ouvido da pessoa, tá? Aí a pessoa chega no consultório falando assim: ah, eu tenho tontura. É aquela tontura que quando eu abaixo a cabeça, que quando eu vou estender a roupa, quando eu viro para um lado, eu viro para o outro, tá? Esse tipo de tontura que a pessoa sente durante o movimento da cabeça é a vertigem. Tá? E é a forma mais comum realmente que se tem hoje em dia em todas as regiões aqui. Tá? Então é vertigem posicional. Por que a pessoa vai ter a vertigem posicional? Primeiro motivo, estresse, tá? Preocupação, trabalho excessivo. E vem depois as doenças associadas, hipertensão, diabetes, colesterol, tá? Pacientes também que sofreram um AVC, um traumatismo craniano, teve uma queda, bateu a cabeça, tá? Tive pacientes também que levaram um susto muito grande e daí acabou mexendo com os cristais e esses cristais saíram do lugar, tá? Mas o principal motivo hoje é o estresse, tá? Por isso que pega desde crianças. Hoje existem crianças com tonturas, tá? É raro, mas tem. E principalmente está na faixa etária ali dos adolescentes, 18 anos a 30 anos, é o que mais está acometendo pelo excesso de trabalho. Que coisa, bem impressionante, né? Já está pegando também as crianças. Exato. Agora falando sobre os sintomas, né? Quais são os sintomas que a gente pode identificar, talvez, a própria labirintite, né? Dessa questão das vertigens que não entram nesse caso. Né? A pessoa que tem labirintite mesmo, diagnosticada, tá? Ela é uma crise mais duradoura. Dura ali uma semana, alguns dias, uma intensidade muito forte. O tempo inteiro a pessoa vai estar tonta. Diferente da vertigem, que é mais em movimentos com a cabeça. Tá? Às vezes tem tanto cristalzinho fora, tem tanta coisa lá errada dentro do ouvido, que a pessoa vai se confundir realmente como se fosse uma labirintite, que os sintomas vão ser fortes também, tá? Mas é mais pelo cristal ali, pela mudança que ele está do lugar, tá? Então, tontura, vertigem, enjoo, tá? Nistagmo, que é o movimento dos olhos, treme o olho, tá? A pessoa tenta fixar o olhar e ela vai dizer: ah, mas está tremendo, não consigo enxergar direito. É um dos sintomas bem típico realmente da vertigem, tá?
Dores de cabeça, um aperto no peito. Às vezes as pessoas estão achando que estão infartando e na verdade é uma vertigem, é uma labirintite, é um outro tipo de tontura. Tá? Dores na região cervical, da coluna cervical, tensão muscular, são vários sintomas, A pessoa realmente, ela fica muito afetada, assim, tá? E daí o pessoal pergunta, tá, labirintite eu trato com medicamento e com remédio, como se trata a vertigem, tá? Tem pessoas que tomam remédio durante 10 anos, né? E chegam para mim, eu não tem cura, eu tô com essa labirintite, eu tô com essa tontura que não tem cura, né? Na verdade, a vertigem, não existe remédio para tratar essa vertigem. Não existe nenhum remédio hoje que a gente vai tomar, tá? E os cristalzinhos vão voltar para o lugar. Então, o que acontece? O paciente chega no consultório, a gente realiza toda uma avaliação de olho, de equilíbrio, de postura, tá? Deita numa maca e a gente realiza uma manobra. O paciente vai deitar com a cabeça para trás, tá? Vou fazer alguns movimentos com a cabeça e é nesse movimento que os cristais vão se encaixar novamente. Olha, tá? Então, muitas vezes o paciente chega em crise e ele sai super bem, porque era só cristal, não precisa de medicação. Normalmente os pacientes chegam medicados e se realmente for só essa vertigem, ele sai sem medicação. Porque a medicação ela vai fazer o quê? Ela vai aliviar os sintomas e olhe lá. Muitas vezes nem aliviar o sintoma ajuda, tá? Então, faz a manobra na hora e o paciente já sai caminhando, já sai super bem. Claro, vai precisar cuidar ali 48 horas, sem fazer movimentos rápidos com a cabeça. A gente cuida muito da alimentação também, que tem muita relação com a tontura, tá? Pessoas que estão com tontura ou naquela semana que teve uma crise, evitar, tá? Primeira coisa, café preto. Não se toma café preto no dia e na semana, tá? Chocolate e refrigerante, principalmente a coca, que tem a cola, tá? Então, coca, refri, né? Coca, o café e o chocolate, evitar para não agravar os sintomas. Eles são, podem provocar, ajudar a desenvolver, no caso? Na verdade, eles ativam todo o sistema vestibular. Tá? Então, se a pessoa toma muito café, ela pode estar ativando os cristalzinhos a sair do lugar e ter uma crise. Tá? Sem falar do problema associado também que o café traz, que é o zumbido. Então, muitas pessoas que tomam café diariamente, em todo momento, pode correr o risco daqui a pouco desenvolver um zumbido. Daí a gente já trata de um problema um pouco mais grave, que até hoje não existe uma cura cientificamente comprovada, tá? Só que com fisioterapia tem paciente melhorando. Tá? Com exercícios, que são exercícios com os olhos. Eu sempre explico assim, que o paciente ele continua o tratamento em casa. Então, ele chega, a gente faz a manobra, vem no outro dia, num outro retorno, eu já começo a ensinar os exercícios e ele faz o exercício em casa, tá? Que exercícios são esses? As pessoas podem estar se perguntando, tá? Pode fazer o número 1, tá? Olhar para o seu dedo, fixar o olhar e movimentar de um lado para o outro. 20 repetições, tá? A pessoa vai ficar com o olho fixo, a cabeça não mexe, só o olho, tá? Movimentando os olhos, a gente consegue readaptar esse sistema vestibular. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre tratamento, principalmente o nosso tema de hoje, que é a fisioterapia vestibular, a gente vai entrar mais nesse assunto. Mas antes eu queria falar, existem outros tratamentos que podem ser trabalhados dentro dessas causas de vertigem? Tu já explicou um pouquinho da vertigem, agora um pouquinho da labirintite. Existe essa possibilidade? A labirintite, como eu falei, trata primeiramente com a medicação. Em seguida, o único tratamento específico é a fisioterapia através dos exercícios, tá? Alguns medicamentos naturais, tá? Tem paciente também que toma medicamento, o ginkgo biloba, que é um remédio que aumenta a circulação, que melhora um pouquinho a memória, tá? Então, às vezes ajuda, só que em seguida, ali da labirintite é exercício. Tá? E daí as pessoas dizem assim, mas durante a crise, o que fazer durante a crise? Né? Eu estou em crise, o que eu faço? O maior erro das pessoas é fechar o olho. Tá? Fechar o olho, ficar num quarto escuro, isso vai prolongar ainda mais essa crise. O que a pessoa deve fazer? Abrir o olho, tá? Sentar, porque ela vai desequilibrar, ela vai achar que está caindo, né? Então, senta, abre bem o olho, olha para um ponto fixo, tá? E espera a tontura passar. Se a gente fechar nossos olhos, a gente vai perder mais uma localização no espaço,
tá? Vai ficar sem essa localização. Sim. Isso vai confundir ainda mais o sistema vestibular, causando e prolongando ainda mais essa crise. Bom, doutora, muito se falou até agora sobre exatamente o sistema vestibular. O que é o sistema vestibular? Então, a gente confunde o nome, né? Não entende o porquê vestibular. Então, dentro do nosso ouvido, tá, existe um sistema que se chama sistema vestibular. Ali na figura mostra bem certinho. Tá? Ele é separado ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno. Lá no ouvido interno tem um caracol que se chama cóclea e em cima desse caracol tem alguns canais. Sim. Esse sistema ali é o sistema vestibular. Tá? O que ele é? Ele é responsável pelo nosso equilíbrio, principalmente. Por isso que quando a pessoa tem a labirintite, tá, que é a inflamação ali naquela região também, ou essa vertigem, que é quando os cristalzinhos acabam saindo do lugar, tá, fica tonto, fica desequilibrado, porque essa região é responsável por isso, tá? Uhum. Algumas pessoas relatam, o meu ouvido fica tapado. Tá? Eu fico como se estivesse na serra. Uhum. Por quê? Porque também é próximo do canal da audição. Então, essa região é onde fica o sistema vestibular, que é responsável principalmente pelo nosso equilíbrio e para nos mantermos em movimento sem perder o equilíbrio e desequilibrar. E como é que funciona, então, esse tratamento da fisioterapia vestibular? O paciente, ele chega no consultório, tá? Muitas vezes vem de um otorrino, vem de um neurologista, isso é muito importante, tá? E a gente faz uma bateria de testes, de exames para verificar realmente se tem tontura de origem vestibular, tá? Porque às vezes a tontura, ela vem de uma origem vascular. Então, a gente não pode nem fazer uma manobra, não pode nem fazer o exercício, porque corre o risco de evoluir para uma outra doença. Tá? Então, é de origem vascular, a gente tem um teste específico que a gente faz na hora, deu positivo, o paciente não entra no tratamento da fisioterapia. Tá? É de origem cervical, é de origem metabólica. Tá? Se precisar de algum outro profissional, ele é encaminhado. Muito bem, não precisou realmente, a gente fez todos os testes ali, é de origem vestibular, do próprio sistema, Sim. tá? Ele senta, a gente faz todos os testes com os olhos, com equilíbrio, com postura, tá? E eu vou pedir vários movimentos com a cabeça para ver realmente em que posição o paciente vai referir tontura. Tá? Dependendo a posição da tontura, tá? E isso a gente vai observar os olhos, normalmente apresentam um nistagmo, que é aquele tremor que eu expliquei, tá? Se aparecer um nistagmo, a gente vai saber em qual canal o cristalzinho foi. Tá? Isso é bem específico, porque às vezes também é só um lado que o cristalzinho caiu fora, digamos. Doutora, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque a gente tem que ir por um breve intervalo certo. E já volta já com muito mais. Apresenta Leandro Marques. De vez tua mente. Não basta ser crente. É muito bom, é muito bom. Musicalidade com muito estilo para louvar a Deus. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que nascer de novo, tem que morrer pro mundo, tem que mudar de vez tua mente. O poder da palavra. Adquira já o seu. Aumente suas vendas, divulgando o seu produto na TV. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, agora também pelo canal 12 da GVT. Joey Vasconcelos, CD Sempre Confiarei. Deus da minha vida. Com participações especiais de Cris Duran e Paulo César Baruch. Um lançamento Graça Music. Pois bem, amigo, domingo dia 8 já vem chegando e por sinal será o dia da nossa reunião aqui na Casa de Deus de Criciúma, bairro Próspera, com a ministração da Santa Ceia. É aquele dia, assim como você observa imagens dramatizadas aí do outro lado, do partir do pão. Vamos comer do pão, vamos beber do cálice e viveremos, sem sombra de dúvida, um pedacinho do céu entre nós. Onde há dois ou mais reunidos em nome dele, ali o próprio Deus está. Isso não é precioso? Somos privilegiados, amigo. Una-se a esse exército de homens e mulheres privilegiadas e esteja conosco nessa santa convocação de domingo, dia 8,
8 horas da manhã e 7 horas da noite. E ainda faço aqui uma santa convocação, porque nós, da Casa de Deus, daqui de Criciúma Próspera, estamos levantando uma santa oração, é uma grande corrente de oração e fé, também pelo país, também pelo município, também por esses últimos assuntos que temos ouvido em razão de violência. E vamos falar com Deus, vai ser precioso. Eu aguardo por você. Você sabia que estar em família, juntos, à mesa, pode evitar a maioria dos problemas familiares? Junte-se a milhares de mulheres ao redor do mundo que têm descoberto o segredo bem dentro de suas casas. Uma experiência edificante para a sua vida. O uso de um tesouro na hora certa. O poder da experiência da mesa. Um lançamento Graça Editorial. www.spovo.com.br. Estamos de volta. O nosso tema de hoje é fisioterapia vestibular e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012. Ligue, participe, tire suas dúvidas. Doutora, a gente interrompeu ali para o intervalo. A gente estava falando como é que acontece esse tratamento. Gostaria que você continuasse. Então, tá. O tratamento, tanto para labirintite quanto para vertigem ou outro tipo de tontura, tá? Ele começa, então, com as manobras que eu expliquei. O paciente chega no consultório, a gente faz a bateria de exames, de testes e realiza, então, a manobra. Em seguida, tá? Normalmente não no mesmo dia, porque a manobra acaba ocasionando náuseas, acaba ocasionando um pouco de tontura, tá? Um pouco de pressão na cabeça, dor de cabeça. Só que muitas vezes já sai melhor, às vezes sai com esses sintomas, tá? Desconfortáveis. É, desconfortáveis. Na segunda sessão, o paciente chega e a gente começa com a bateria de exercícios, tá? Esses exercícios as pessoas continuam em casa, eu dou o tratamento, eu dou uma folha com todos os exercícios, então eles têm como tratar a tontura em casa. Naqueles dias mais estressantes, mais preocupantes, digamos assim, no final do dia o paciente chega, faz o exercício sozinho e não deixa a crise voltar. Isso que é interessante. Ele mesmo acaba se tratando, acaba prevendo, a pessoa sente, né? Sente. Hoje eu estou vendo que vai me dar uma crise. Então, naquele dia, vai fazer o exercício que aprendeu lá no consultório. Tá? São exercícios com os olhos, como eu já falei, são exercícios com bolinhas, tá? Uma bolinha pequena passada de uma mão para outra, ao redor do corpo, olhando para cima, olhando para baixo. Temos que movimentar. As pessoas às vezes acham, não, a gente não pode movimentar a cabeça durante a tontura, tá? Tem que fazer um movimento para readaptar, tá? Para fazer o sistema entender que nesse movimento você está parado. Porque ele vai entender que qualquer posição a pessoa está com tontura, né? E a gente tem que mostrar que não, que a gente está parado, que a gente consegue movimentar, tá? Esses exercícios com os olhos, com bolinha, a gente utiliza também cama elástica, tá? Disco proprioceptivo, que daí realmente gera um desequilíbrio e gerando um desequilíbrio a gente entra numa parte mais profunda ali do sistema vestibular, readaptando ele, tá? Por quê? Porque às vezes tem pessoas que há 5 anos não movimentam a cabeça direito, tá? E tem aqueles casos, eu tô super bem, só que eu não posso subir a serra, ou eu não posso andar de barco, né? Então a pessoa realmente não está muito bem. Está se privando, na verdade. Está se privando, na verdade, né? E esses enjoos em automóveis, em embarcações, a gente chama de cinetose. E é muito interessante que esse tratamento da fisioterapia também trata essa cinetose. Então, pessoas que têm enjoo em automóveis, que não conseguem subir uma serra, muitas vezes não conseguem nem viajar de avião, pode fazer exercício, pode fazer fisioterapia vestibular que elas vão conseguir. Tá? E é um tratamento que eu digo assim, de 4 semanas o paciente já consegue realizar movimentos e viajar como não conseguia antes. Qual é a sequência que tem que ser realizada desses exercícios, no caso de uma atividade para outra? Isso. Qual é o tempo? Uma sessão, tá, dura aproximadamente 30 minutos. Em casa, óbvio que a pessoa não vai ficar 30 minutos ali, né? Então, eu digo sempre 20 minutos, tá? Cada exercício, o paciente repete 20 vezes.
Tá? Então, vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai repetir 20 vezes. Parou, respira um pouquinho e faz o outro exercício 20 vezes, tá? Durante os exercícios, pode sim ocasionar um pouquinho de tontura, que é normal, que está readaptando, tá? Só que depois de algumas sessões, o paciente vai fazer já o exercício com facilidade, vai perceber realmente que não existe mais essa tontura, tá? Ah, eu faço 20 repetições sentada, tá muito fácil. Então, vamos evoluir. O paciente fica em pé. Faz o mesmo exercício em pé, tá? Ah, mas está muito fácil também, então vamos lá, vamos intercalar com o olho fechado, que piora o equilíbrio, é mais difícil. Então a pessoa vai evoluindo de acordo ali com o seu tratamento, tá? A gente tem que pensar que para a pessoa melhorar, o exercício ali não pode estar muito fácil. Tudo que é fácil é porque o corpo já aprendeu, o corpo já está adaptado. Tá? Então, a gente tem que dificultar, por isso que tem que ter o desequilíbrio, tem que ter um pouquinho de tontura para realmente mostrar que daquela parte ali de olho fechado o sistema ainda não está bom. Então, a gente vai trabalhar na parte ali que não está bom. Com certeza. Doutora, a gente tem uma ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? É a Silésia, daqui da Fuquilinha. Desculpa, consegue falar um pouquinho mais alto? Eu não estou te ouvindo? Só um momentinho. Vamos aguardando, então. Alô? Alô? Oi, agora sim. Qual o nome? Desculpa. Eu não estou ouvindo também, tá muito baixinho. Qual o nome da senhora? É a Silésia. Silésia, pode fazer sua pergunta. É que eu tive labirintite numa época, faz uns 20 anos. Sim. Não tem? Aí me tratei uns 10 anos, eu acho, com o Turquinab. Daí eu achei que tinha melhorado. Eu melhorei, quer dizer, né? Eu tomei bastante daquela ginkgo biloba, não tem? Uhum. Aí agora, de uns tempos pra cá, faz uns 2 meses, começou assim de novo. Mas eu achei que eu tinha melhorado, mas assim me dá a não levantar da cama. Quando eu deito boa, daí eu levanto, aí dá aquela tontura, eu tenho que deitar logo em seguida, senão outro dia eu levantei, fui pro banheiro e quando eu fui levantar do vaso, assim, eu fiquei tonta de novo, mas aí me agarrei na parede, porque eu ia cair. Sim. Aí eu não sei. Não sei se é a labirintite que a doutora está falando, é o labirinto, não sei. Vamos ouvir, então, a opinião da especialista. Por favor, doutora. Então, ela fala bem específico que na hora que ela vai deitar, né? Na hora que ela levantou ali do banheiro. Ou seja, na hora do movimento da cabeça. Só esse relato já diz, né, que é mais para uma vertigem do que uma labirintite. Uma labirintite, quando tratada, ela não vai durar 10 anos. Tá? Eu tratei durante 10 anos. Não, trata 1 mês, faz o tratamento ali com uma caixa de medicação e pronto, melhorou. Se perdurou ali durante 10 anos, é que na verdade já tinha uma vertigem ali. A senhora foi tratando, achando que era uma labirintite, né? Aliviou os sintomas, porque a medicação muitas vezes ela é um pouco forte. Ou o ginkgo biloba, que não é tão forte, ele alivia mesmo, porém não tratou a principal causa. Tá? Que são os cristalzinhos que estavam fora do lugar. Depois a gente pode mostrar a imagem, tá? Com certeza. Que tem a imagem certinho para o pessoal entender. Porque, tem cristal dentro do ouvido? Tem, tá? E se ela, como ela relatou agora no telefone, que é na hora de deitar, provavelmente é vertigem posicional, tá? Não se trata com medicamento e sim se trata como uma manobra, tá? Com a fisioterapia lá no consultório, deita, levanta e a pessoa melhora na hora. Então, como que é o seu nome? Silésia. Silésia. Dona Silésia, se a senhora quiser tomar a medicação para continuar a aliviar os sintomas, tudo bem, tá? Só que não vai tratar a sua causa, não vai tratar a origem dessa tontura. Então, o que eu sempre aconselho? Vamos procurar um fisioterapeuta, procurar talvez um otorrino também habilitado a fazer isso, tá? E tratar realmente a raiz. Porque chega uma certa idade que a gente já tem que tomar o remedinho da pressão, o remedinho do colesterol, né? Que bom se a gente puder evitar um remedinho também para tontura. É um a menos, como se diz. Com certeza. Né? Respondido, dona Silésia? Tá bom, entendi. Obrigada, tá, doutora? Imagina, a gente que agradece a sua participação. Tá. E você que está em casa, pode participar com a gente também através do telefone 3442-2012. Retornando aqui, doutora, a gente está falando um pouquinho sobre essas atividades, né? Faz parte da fisioterapia vestibular. Quais são as mais comuns? Que vocês acabam indicando mais, assim, que pode ser que não tem
muitos critérios, tipo em questão de idade, enfim. Um dos principais exercícios assim são os movimentos com os olhos. Todo mundo pode fazer. Tá? Hoje tem vários estudos que mostram que exercício com os olhos previne Alzheimer e previne Parkinson, tá? Melhora a memória, melhora coordenação, melhora tudo. Porque ninguém realmente faz exercício com os olhos. A gente utiliza nossos olhos para ler, para enxergar, mas não exercita. Né? Então, exercitando os olhos previne, além da tontura, tá? Essas doenças. Então, eu sempre digo, movimenta os olhos. Está sentado vendo uma televisão, movimenta o olho para um lado, para o outro, para cima e para baixo, tá? Faça o seu olho movimentar, mas não é para fazer o movimento do olho pensando lá em outra coisa, né? Foca no movimento do olho, acompanha para ver se sente tontura, para ver se sente dificuldade. Muitas pessoas, na hora que eu peço para olhar bem para o canto superior, diagonal, não consegue. Então, a pessoa tem que treinar até conseguir subir bastante o olho, tá? E tem alguma explicação para isso acontecer? Falta de treino. Nunca fez isso. Nunca olhou ou, né, como a ouvinte falou, 10 anos com tontura, ela não vai fazer esse movimento. Ela vai ter medo. Ela ficou 10 anos com medo de fazer vários movimentos. Então, acaba que tem que reacostumar, tem que readaptar, por isso que a pessoa não consegue. E daí tem algumas posições que realmente gera mais tontura, gera mais um pouquinho mais de enjoo, mas é pela falta de treino mesmo. Tá? É importante a gente também orientar, né, doutora, sobre a questão de sempre procurar um profissional, né, para acabar orientando sobre esses exercícios, né? Exatamente, exatamente. Eu acabo falando que são exercícios fáceis, tá? Mas quando tem uma orientação, o exercício sai da maneira correta e ele vai ter um resultado esperado, né? E bem importante também lembrar que não é só o exercício com os olhos, né? É uma caminhada, é uma atividade física. Hoje as pessoas precisam, né? Ah, porque eu não tenho, então eu não preciso. Não, é prevenção. Entramos de novo naquele critério da vida saudável. Exatamente. Hoje se previne para não precisar tratar, tá? E se precisar tratar, a prevenção que tu fez antes vai te ajudar com certeza. Então, prevenção para evitar ou para talvez ser de um melhor resultado quando precisar realmente ser tratado. Vamos para uma outra ligação, então. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Fala com a Eliane. Eliane, pode fazer sua pergunta. É que assim, ó, eu sinto enjoo quando eu ando de ônibus. Carro, ônibus, é só no momento que e não posso comer nada, nem chupar uma bala no ônibus. Senão dá enjoo. Isso. Eu pensava que era estômago. Mas será que também, eu estava escutando agora a programação, será que não deve? Pode ser algum... É a cinetose. O nome desse enjoo em ônibus, em automóveis, é cinetose. Aposto que ela não consegue nem ler, nem pegar o celular, né? Muita gente sente essa dificuldade, ela é o comer, né? Mas como sempre acontece isso quando a senhora entra no ônibus, tá? Então é a cinetose. Cinetose a gente trata com exercícios. Tá? Então, se a senhora um dia tiver interesse de viajar tranquila, de não se estressar mais, porque às vezes, não vou viajar de ônibus lá com um grupo de idosos, com um clube de mães, porque eu vou passar mal. Porque eu vou chegar lá no restaurante e não vou conseguir nem comer, né? É isso que muitas pessoas relatam isso para mim. Então, é interessante fazer um tratamento para não precisar tomar um Dramin ou um outro remédio ali durante a viagem, não aproveitar a viagem, porque a pessoa fica sonolenta muitas vezes, né? O estômago realmente ele não fica bom e se tem o tratamento, eu sempre digo, né? Vamos preservar o tratamento, vamos fazer realmente o natural, vamos tratar a origem desse problema que é lá no seu sistema vestibular também. Então tá certo. Tá. Respondido? E eu queria perguntar se em Criciúma tem essa clínica? Tem sim, a gente vai passar o contato no final do programa, tá, Eliane? Então vou ficar aguardando, vou pegar o endereço. Então tá certo, obrigada pela participação. Obrigada também. Então, você que está nos assistindo também pode participar com a gente através do telefone 3442-2012, esse que está na sua tela. Ligue, tire suas dúvidas, aproveita que a doutora Érica está aqui disponível para tirar todas as nossas dúvidas, né, doutora? Isso aí. Bom, eu queria tirar um pouquinho de dúvida agora, a telespectadora acabou trazendo para nós esse problema, cinetose? Cinetose. O que exatamente é isso? Já que a gente está abordando e acabou entrando, querendo ou não, né? Na questão do tratamento. Nessa parte. A cinetose é uma alteração que a gente tem dentro do sistema vestibular.
tá? Tem pacientes, como a telespectadora falou, não consegue comer, tem paciente que não consegue ler, não consegue mexer no celular, tá? Eu tive um paciente, um caso bem interessante, que eles eram policiais, tá? Então, o policial dirigia, só que como ele tinha que olhar muito para os lados, ele não conseguia agir no momento certo, porque ficava enjoado durante o seu trajeto. Tá? Então, é isso, é um desequilíbrio desse sistema vestibular, tá? A pessoa, como eu falei, ela pode tratar, é muito interessante o tratamento e hoje, tá? Muitas crianças também têm essa cinetose. Muitos pais reclamam dizendo que o filho não consegue viajar com o filho porque o filho apresenta esses sintomas. Sim. Então, desde criança, a pessoa já pode se tratar com isso, tá? E tem uma pesquisa bem interessante que todos os pais, eles deveriam pegar a criança no colo ali, com meses, né? Brincar de jogar a criança para o alto, abaixar a cabeça, rodar a criança. Para ver a reação. Para estimular. Para estimular desde o nascimento da criança. Muito crianças que não brincaram assim desses movimentos um pouco radicais para alguns pais, né? Eles podem desenvolver uma cinetose ao longo das suas vidas. A gente aborda mais sobre todos esses assuntos que a gente ainda tem para falar, mas a gente vai para um breve intervalo e volta já já, não saia daí. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente! Fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1. Olá, eu sou a Gabi Oikawa e tenho uma notícia exclusiva para você. Promoção 24 horas. Todo dia tem uma promoção nova com até 70% de desconto para você. Só aqui no Shopping do Povo, no seu lar, você encontra os melhores preços e os melhores produtos para abençoar a sua vida. Acesse agora spovo.com.br. Tem um super desconto te esperando. Kit Mensagens de Poder. Receba as mensagens que impactam milhares de pessoas pelo mundo através de um kit exclusivo. Kit com 12 CDs, mais porta-CD, mais livro exclusivo por apenas 3 parcelas de R$30 sem juros. Adquira agora mesmo. 0 Operadora 21 2141 5100 ou 0300 210 5100. O CD pentecostal que você esperava. As bênçãos vão transbordar. Todos verão que a sua vida vai mudar. Sou vitorioso antes que o mar se abra. Eu sou vitorioso antes que a resposta chegue. Eu sou vitorioso. Com muita adoração e exaltação a Deus. Não adianta contra ti se levantar. Tu és o escolhido de Deus, Jeová. Minha Bênção, o primeiro álbum da cantora Dina Santos pela Graça Music. Perdeu. Outra vez, inimigo, você perdeu. A vitória é garantida aos filhos de Deus. Leve para casa Minha Bênção e garanta a sua vitória. A Graça de Deus está em Criciúma, localizada na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, no bairro Próspera. Sábado é o Dia da Juventude, Movimento Jovem, às 19h30. E no domingo, Dia de Louvar e Adorar a Deus, às 8h e às 19h.
Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, próximo ao terminal de ônibus do bairro Próspera. Igreja Internacional da Graça de Deus, é a casa de Deus em Criciúma. Você sabia que estar em família, juntos, à mesa, pode evitar a maioria dos problemas familiares? Junte-se a milhares de mulheres ao redor do mundo que têm descoberto o segredo bem dentro de suas casas. Uma experiência edificante para a sua vida. O uso de um tesouro na hora certa. O poder da experiência da mesa. Um lançamento Graça Editorial. www.spovo.com.br. Alô, amigos, eu sou Jaime de Amorim Campos, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu tenho o prazer de trabalhar ao lado do missionário R.R. Soares. E com muito prazer quero apresentar aqui a Bíblia Sagrada com 1880 comentários do missionário R.R. Soares para sua edificação, porque este é o propósito, que você realmente cresça, que você seja fortificado na graça. Como Paulo fala aos Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Este é o objetivo do missionário, fortalecer a sua fé, fortalecer você com esses comentários. Que Deus possa te abençoar. Olha, se você não tem a sua, adquira. Você vai gostar, você vai crescer. Bíblia Sagrada com 1880 comentários do missionário R.R. Soares. Tem mais, tem dicionário bíblico, tem enciclopédia, tem mapas, tem muita coisa boa. Vai gostar, pode ter certeza que é uma bênção na sua vida. Estamos de volta, o nosso tema de hoje é fisioterapia vestibular e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012. Ligue, tire suas dúvidas e para você que perdeu os 2 primeiros blocos, esse programa ele reprisa no sábado às 9 horas da manhã, então não perca. Bom, doutora, retornando aqui, a gente falou bastante de vertigem, né? A gente entrou falando muito da labirintite, mas agora a gente viu que a maioria dos casos acaba se identificando mais com vertigem, ela é mais comum, né? Isso. Nesse caso, como é que funciona exatamente essa questão dentro do nosso ouvido? Então, tem uma animação, acho que fica mais fácil para o pessoal de casa entender, né? Porque muitas vezes a gente fala em cristal, mas aonde esses cristais? Ah, esses cristais saíram do lugar, eles podem cair do ouvido, né? O pessoal pergunta. Na verdade, é numa região tão interna do nosso ouvido, tá? Que eles acabam caindo lá naquela região mesmo, tá? Lá está uma pessoa, aqui no canto esquerdo, né, mostra os cristalzinhos, tá? E ele acaba correndo, acho que ficou bem em cima ali o Participe ao Vivo, tá? E, ó, o cristalzinho tá branquinho ali no canalzinho, tá? É para estar lá no meio, como ó, ali é o lugar certo para o cristal estar. Tá? E são milhares, só que em algumas pessoas, olha, ele acaba caindo. Ele vai nos canais semicirculares, gerando essa tontura, gerando esse desequilíbrio, tá? Muitas vezes, para a gente conseguir tratar essa vertigem, uma manobra resolve. Só que se esses cristalzinhos foram para todos os canais ali, mais de uma manobra será necessária. Tá? Então, dependendo onde esse cristal correu, digamos assim, tá? Isso vai também originar se a crise é mais forte ou mais fraca, vai depender também do tratamento, tá? Esses cristalzinhos, quando estão fora, a pessoa tem um nistagmo, repetindo, que é um sinal bem típico, tá? E um dos principais sinais que a gente já vê na hora quando pede para o paciente movimentar os olhos. Você acabou citando ali que faz uma manobra, né? Isso. O que exatamente é essa manobra, doutora, para quem está em casa nos assistindo? Então, essa manobra, muitas pessoas, quando eu explico, né? Ah, mas eu não vou porque é daí que eu vou ficar tonta, tá? E se realmente ficar tonta nessa manobra, é que daí é o diagnóstico mesmo de vertigem. Porque se eu fizer a manobra no consultório e o paciente não referir tontura, é porque não é. É porque pode ser uma labirintite, pode ser uma outra doença também, tá? Essa manobra, o paciente vai chegar no consultório, ele vai deitar, tá? E vai deitar com a cabeça para fora na maca. E ali a gente vai ficar alguns segundinhos, eu olhando para a cabeça, acompanhando o movimento dos olhos, o paciente conversando. Estou tonto, a sala está girando, vou vomitar, tá? Tem pacientes que sentem tanta tontura devido ao movimento dos cristais que acabam tendo um enjoo, enfim, né? Segura ali a cabeça 20 segundos, movimenta a cabeça para o outro lado.
tá? Importante lembrar que a gente sempre vai começar pelo lado mais afetado. Isso a gente vê na avaliação. Normalmente a pessoa diz assim, ó, quando eu deito para esse lado, para o meu lado direito, e daí faz todos os testes no consultório, realmente dá positivo para o lado direito. Tá? Então a gente deita para o lado direito, vira a cabeça para o lado esquerdo e assim a pessoa fica mais alguns minutinhos e em seguida sobe e melhora. Tá? Por que melhora? Porque o cristal se encaixa no devido lugar. Tá? Mas eu fiquei com a cabeça pesada, eu fiquei com uma dorzinha de cabeça, normal, porque realmente a circulação também acaba afetando nessa hora, só que é o tratamento principal, e digo hoje assim, para quem acha que não tem cura, a tontura tem tratamento, tá? E o tratamento está pertinho de você hoje. E a gente trouxe, como eu estava explicando, é uma técnica que começou no Canadá. Tá? Eu fiz um curso em Curitiba, fiz outro curso em Porto Alegre, fui até a Argentina também fazer mais uma especialização, tá? Voltei e agora tem esse tratamento aqui. E se as pessoas têm essa oportunidade de se tratar sem medicamento, tá? Hoje, um principal objetivo das pessoas é a retirada do medicamento, então esse é o caminho. Com certeza. Doutora, agora ficou uma dúvida ainda quando estava explicando essa questão dos cristalzinhos, né? Quando foi colocado no lugar novamente, ele corre o risco de novamente sair do lugar e ter que realizar esse tratamento novamente? Corre o risco, tá? Isso é uma pergunta bem interessante. Muitas pessoas ficam meses sem ter tontura de novo, tá? E eu digo mais, fazem o movimento que até então não faziam. Isso que é importante. O paciente ele tem que sair do consultório realizando todos os movimentos que até então ele dizia que tinha tontura, sem sentir a tal da tontura, tá? Só que se essa pessoa se estressar, se essa pessoa trabalhar demais, tá? Se por acaso tiver um problema de depressão, algum problema de doença associada à hipertensão, colesterol também, pode ser que volte, tá? Não é tão provável assim. Sim. Tenho pacientes que eu atendi 2, 3 vezes e nunca mais soube notícias, né? E se não soube é porque eles estão bem. Eles estão bem. Verdade. Tá? Doutora, qualquer pessoa pode realizar esse tipo de tratamento, tanto quando a gente fala da questão da vertigem, como também da labirintite? Sim. Essa manobra, tá? A gente tem que tomar alguns cuidados com pessoas mais idosas. Por quê? Porque o pescoço vai para trás, é uma posição que quem tem problema de cervical, de coluna cervical, pode ter algum risco, tá? Então a gente sempre olha essa questão também. Tem hernia de disco? Não tem? Tem algum outro problema degenerativo na coluna? Então tem que cuidar. Normalmente pessoas mais idosas. Adolescentes, homens, mulheres mais novos, sem problema nenhum. Podem realizar sim a manobra e também uma parte dos exercícios também, tá? Pessoa idosa ou pessoa com muita tontura, para realizar os exercícios tem que tomar cuidado, para não correr o risco de ter uma queda. Tá? Durante o exercício a pessoa pode sentir uma instabilidade, sentir um pouco de tontura, então tem que realmente estar com alguém próximo ou num lugar mais seguro para não ter o risco de queda e daí evoluir também para um traumatismo craniano, enfim. Bom, o telespectador pode participar com a gente através do telefone 3442-2012, que está na sua tela, ligue e tire suas dúvidas. Doutora, deste modo, antigamente pelo menos, né, muito se falava de não existir cura, né, nem para a labirintite, muito menos para essas vertigens. Isso. Hoje, com esse tratamento, a gente pode garantir que existe uma cura? Garantido. Tá? Hoje, as pessoas com labirintite, com vertigem, com outros tipos de tontura, tá? Não digo todas, porque tem algumas doenças que geram tonturas, tá? Eu cito uma que é a doença de Meniere, que é uma doença rara, só que ela acontece também dentro ali do sistema vestibular, tá? Ela é uma doença degenerativa que vai evoluindo, então ela não vai ter cura. O que a gente vai conseguir? Aliviar os sintomas, tá? E evitar que ela se manifeste tão rapidamente. Tirando essa doença de Meniere, labirintite, vertigem, hipofunção, tá? Que é a diminuição também da função ali do sistema vestibular, todas essas têm cura. E a pessoa ela pode procurar que o tratamento realmente funciona, algumas semanas, muitas vezes 1 ou 2 sessões, 1 mês, tá? Tanto também para cinetose, que a gente falou, né? Então, todos esses, além também, agora eu lembrei do zumbido, tá? O zumbido é muito interessante, que a pessoa que tem tontura
e tem o zumbido junto, eu sempre digo que é mais fácil de tratar, porque a gente trata a tontura e o zumbido muitas vezes desaparece. Tá? Então, aquela pessoa que só relata que tem o zumbido, é um pouco mais difícil de tratar o zumbido. Por quê, doutora? Porque daí todas as manobras e essa parte da fisioterapia não vai afetar muito, não vai agir muito nessa questão da audição. Tá? Não tem nenhum estudo ainda comprovado que a fisioterapia melhora um zumbido, só que tem muitos relatos de pacientes, tá? Que com exercício melhora um zumbido, mesmo tendo só o zumbido. Faz o exercício com os olhos, faz o exercício com a cabeça, tá? Muda os hábitos, como eu falei, café, chocolate, refrigerante, tá? Isso já pode ter uma diminuição, sim, desse zumbido e até, se associado com a tontura, a cura também desse zumbido. Esses tratamentos, né, que a gente está falando aqui hoje, a especialidade que trabalha com eles é somente fisioterapia? Sim. Fisioterapeutas, no caso? Sim. Existe uma parte do tratamento também que os fonoaudiólogos podem realizar. Tá? Só que eles vão até uma certa etapa, porque quando entra instabilidade, quando entra na questão de equilíbrio, tá? É mais com um fisioterapeuta, tá? Eu estava em Porto Alegre, lá no Hospital Moinhos de Vento, o próprio médico da emergência chamava o fisioterapeuta, tá? Eu ia até a emergência e já tratava o paciente na emergência do hospital. Tá? Interessante. Não, o paciente nem precisa internar, nem precisa ficar dentro do hospital. Claro, ele ficava algumas horas ali em observação, como era só uma vertigem, ele saía do hospital super bem. Tá? Então, em cidades grandes já está tendo essa relação, esse trabalho em grupo, né? Chega lá na emergência do hospital, achando que é uma crise de labirintite, o médico olha, o médico chama o fisioterapeuta, não, é vertigem, tá? Então vamos tratar, vamos lá, trata na hora, o paciente vai contente embora, sem precisar tomar Plasio na veia, sem precisar tomar Vertix na veia e volta para casa super bem. Agora, tu acabou citando, eu queria que tu falasse um pouquinho mais de onde é que surgiu esse tratamento, que tu acabou falando que veio do Canadá, né? Isso. Queria que tu falasse mais um pouco, quando que surgiu, como é que funciona toda essa questão? Surgiu, tá, com uma mulher chamada Susan Herdman, tá, lá no Canadá. Ela começou a observar que as pessoas que ficavam muito tempo na UTI sentiam tonturas, tá? Então, ela começou a realizar alguns movimentos ali mesmo, no leito, na cama do hospital, e percebeu que estava melhorando, tá? E é onde surgiu toda essa técnica que veio dessa parte da América do Norte e veio para a América do Sul, digamos assim, né? É uma técnica realmente nova aqui no Brasil, tá? Aqui na nossa região também poucas pessoas trabalham. Em cidades grandes ela já é mais disseminada, tá? E tem um tratamento, tem um resultado muito bom. Só de saber que a pessoa não vai precisar mais tomar o medicamento, ter, né, para o resto da vida lá o remedinho guardado na gaveta para a tontura, já é uma evolução. Tá? E hoje se estuda muito em cima disso, tá? Se estuda muito em cima de crianças com cinetose, da onde vem essa cinetose, que é um jogo em automóveis, da onde que vem essa tontura. E o que mais todo mundo acaba relatando e comprovando é que labirintite é raro. Tá? Todo mundo fala porque realmente veio dos tempos passados, digamos assim, né? Antigamente não se ouvia falar em vertigem, só se ouvia falar em labirintite. E as pessoas vêm nas gerações falando que tem a labirintite, quando na verdade é raro e a pessoa então possui essa vertigem posicional. Tudo bem. A gente está chegando na reta final do programa, doutora, e eu deixo esse espaço aberto para fazer suas considerações finais, então. Como é um tratamento muito novo, tá? Às vezes as pessoas elas têm medo de realizar esse tratamento, de realmente acreditar nessa terapia. Tá? A fisioterapia hoje, ela abrange muitas áreas. A fisioterapia cresceu como profissão. Tá? Então, não é só a reabilitação daquele joelho, daquele acidente, do paciente com AVC. Hoje, a fisioterapia vai além disso. E que bom que ela vai além, que bom que ela pode proporcionar isso às pessoas, né? E esse além, então, vem dessa fisioterapia vestibular, tá? Um excelente tratamento, então, para as pessoas que têm tontura, para as pessoas que têm a vertigem, para as pessoas que enjoam em automóveis, que se chama cinetose, tá? Que não conseguem viajar num barco, num navio. Então, isso
melhora bastante a qualidade de vida, tá? E quando a gente fala em qualidade de vida, a gente percebe que a pessoa ela vive melhor. Então, que bom que ela pode fazer um tratamento para viver melhor, para tirar um pouquinho a medicação do próprio organismo, tá? De chegar mais perto do natural possível, porque a gente veio ao mundo sem medicação, né? A gente chega a uma certa idade que a gente vai ter que sim tomar para ajudar devido ao envelhecimento, mas se puder evitar, melhor. Bom, doutora, a gente recebeu, os telespectadores estavam pedindo teu contato, eu peço então, deixa esse espaço aberto também para você passar o contato. Então, tá? Como eu retornei agora de Porto Alegre, eu estou atendendo então lá no Hospital São João Batista, tá? É anexo ao hospital, é uma clínica que a gente possui dentro do hospital. O telefone de lá é o 3461-6155, tá? E eu deixo também, para quem quiser tirar dúvidas, tá? É o meu celular, que é 9932-7098. Quem quiser conversar, quem quiser tirar dúvidas a respeito de tontura, de vertigem, estou aberta, tá? Então podem ligar. Se eu não atender, depois eu retorno a ligação e... Desde já agradeço, espero que as pessoas tenham entendido um pouco, como é um tema novo, como eu falei, eu repito, as pessoas às vezes se assustam, nem entendem o próprio nome, que é o vestibular, né? Mas realmente é um tratamento muito bom. Veio para inovar, né, doutora? Exato. A gente que agradece a sua participação, né? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter vindo até aqui, tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, mas a gente vai ficando por aqui e vamos para o nosso momento de reflexão. A ninguém devais coisa alguma, e a não ser o amor com que vos amei uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos capítulo 13, versículo 8. Primavera Saúde vai ficando por aqui. Mais um Primavera Saúde na quarta-feira que vem, então a gente fica esperando por você. Até lá!